Então, pessoal, queria desejar para vocês, primeiro, um forte abraço, que eu acho que nunca a gente sentiu tanta vontade de abraçar, de sentir o cheiro das pessoas e tocar o outro. Então, queria desejar mesmo à distância um forte abraço para vocês, agradecer a gentileza e a generosidade de vocês por estarem aqui compartilhando um pouquinho da história de vocês, da trajetória artística e da produção cultural de vocês. Muito obrigado por essa gentileza. Eu tenho certeza que essa troca aí com os nossos estudantes, com a comunidade artística, professores e professoras, isso vai ser muito enriquecedor para a gente. Então, queria agradecer. E hoje a nossa mesa ela é super bacana, que a gente vai conversar um pouquinho sobre as interfaces do presente, e a gente vai falar um pouquinho de arte, carnaval e criação. Então, eu tenho um prazer aqui, ó, de conversar com pessoas tão lindas, que eu tive o prazer de encontrar e estão aí nos ajudando a pensar a dança e a construir sonhos também. Então, a gente vai conversar hoje com a Ana Flávia Mendes, que ela é artista, professora, pesquisadora, doutora e mestre em artes cênicas pela Universidade Federal da Bahia e pós-doutora em artes cênicas pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a Unirio. Muito obrigado, seja bem-vinda, Ana. Prazer aí compartilhar com você lá do Pará, isso? E vai trocar aqui com a gente. Só confirma para mim, Ana, por gentileza, a situação está tudo tranquilinho aí? Tudo bem, tudo tranquilo. Obrigada. Eu que agradeço. De Belém do Pará, isso mesmo. Isso mesmo, terra maravilhosa. E o bacana é que a Ana também ela desenvolve ações no campo da dança, do teatro e da cultura popular, né? E faz um trabalho também com o carnaval na sua região. Muito obrigado, Ana, pela participação. E a gente também convida aqui para conversar com a gente tem a honra aqui de ter o Felipe Guerra, que é arquiteto, urbanista, cenógrafo, diretor de arte e carnavalesco. Inclusive, esse ano foi campeão aqui em Curitiba, né? Isso mesmo. Parabéns, Felipe. Que bacana. Ele também é design de joias, além de ser sócio da Jaime Lerner Arquitetos Associados. E o Felipe, ele é sócio fundador, me corrija se estiver falando erradamente, tá, Felipe? Da Arquitecto. Isso mesmo. Arquitetos Associados e da Guerra Gala, onde desenvolve peças autorais. Felipe, muito obrigado pela parceria, por compartilhar um pouquinho da sua produção com a gente. Eu que agradeço o convite e estou super feliz de dividir essa mesa, essa tela, esse mosaico de imagens com pessoas do Brasil, com esses sotaques tão gostosos, deixar esse coraçãozinho da gente bem aquecido. Obrigado, Felipe. E nós temos aqui meu amigo Jadel, né? Jadel, que é doutorando em educação pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, é mestre em educação, cultura e comunicação pela mesma universidade, e é bacharel em dança, além de ser coreógrafo da comissão de frente do Grupo Especial do Carnaval do Rio de Janeiro. E também ele integrou companhias de dança, como a CIA Dança P24, que ela é subsidiada pelo Centro Coreográfico do Rio de Janeiro, o Grupo Misto de Ateliê Coreográfico, o segmento CIA de Dança e a CIA de Dança Contemporânea da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Jadel, um abraço, meu querido. É uma honra poder compartilhar aqui esse espaço com vocês, né? E seja bem-vindo para que a gente possa fazer aí esse momento de bate-papo bem bacana. Eu que agradeço o convite, a honra de estar aqui com você, meu amigo, com a Ana Flávia, conhecendo o trabalho do Felipe. E parabenizo desde já pela ação de vocês. Obrigado, obrigado. Gente, ó, queria que vocês se sentissem à vontade durante a nossa mesa, ok? A gente fez algumas questões aqui para ir norteando o nosso bate-papo, mas assim, literalmente sintam-se em casa, para que a gente possa aí trocar e fazer esses 40 minutos aí bem gostosos, tá legal?
Não queria começar com o nosso amigo Jardel aqui. Jardel, como que você está identificando e como você avalia as relações humanas hoje sendo atravessadas pelo ambiente virtual? De que maneira você vislumbra as mudanças que já estão ocorrendo no âmbito mundial e no formato da comunicação entre as pessoas, entre as instituições? Então, é uma grande questão, né? É um assunto bem amplo para a gente estar falando disso, mas eu venho refletindo sobre essas questões, né? Conversando com muitos amigos e colegas, de como a nossa vida pessoal tem sido afetada, a nossa vida artística tem sido afetada, a nossa vida profissional tem sido afetada. Como você falou um pouquinho antes, né? Nós estamos, de fato, descobrindo muita coisa nova. Muitas coisas estão acontecendo justamente pelo fato da pandemia. Muitas coisas novas estão acontecendo, né? Muitas coisas que não aconteceriam. Nós não estaríamos aqui, provavelmente, né? Porque provavelmente os eventos nesse formato, eles já contavam com um certo orçamento para receber algumas pessoas que estariam presencialmente nesses eventos, né? Então, muita coisa está acontecendo. E são coisas que, como tudo na nossa vida, elas são positivas e tem coisas que são negativas, né? Eu que trabalho diretamente com o ensino formal também, da linguagem dança, do ensino da dança, eu tenho vivenciado muito essa questão do ensino remoto e a gente tem debatido muito isso, porque a gente sabe que existe uma discussão muito entre educação remota, entre o EAD, né, e o homeschooling, que são coisas completamente diferentes, né? E a gente sabe que nós estamos sendo atravessados por isso, não só ensino formal, mas eu estou vendo vários colegas, vários alunos com as suas academias, com as suas escolas de dança, né, trabalhando em ensino remoto. E aí a gente fica pensando sobre o que é o ensino remoto, né, e a diferença entre uma coisa e outra. Né? A gente tem que lembrar, eu estava assistindo uma palestra do professor Renato Ribeiro, da USP, e ele traz esses exemplos para a gente. Ele traz exatamente isso. A gente está passando um momento, e aí isso cai, aí já respondendo a sua pergunta, né? Que a gente está tendo que improvisar soluções. Né? Essa é a diferença, porque quando você não precisa improvisar, pensar soluções, você tem uma metodologia de aula, você tem uma metodologia de curso, e a gente está num momento que a gente não está tendo tempo de testar, a gente tem que solucionar. Né? Eu tenho que entrar semanalmente na educação infantil, mesmo sendo atravessado, mesmo sendo contra, mesmo algumas instituições nacionais dizendo que a gente não deva fazer isso, né? Mas a gente está no momento de improvisar soluções. Né? Então, assim, pensar que, por exemplo, quando você está numa educação remota, né, a gente sabe que a base das relações, elas são a sala de aula, ela tem uma base de relações muito grande, seja ela ensino formal, ou seja ela escola de dança, né? A capacidade que o homem tem de relacionar com o outro, né? Do toque, do afeto, do abraço, do ouvir, da comunicação que é visual, né? Então a gente tem vários autores que definem isso, né? Por exemplo, o McLuhan, ele traz para gente, ele diz para gente que existem meios de comunicações que são quentes e tem meios de comunicações que são fortes, né? Então, meios de comunicações que são frios, desculpa. Então, por exemplo, a educação remota, o ensino remoto, ele é um meio de comunicação frio, né? Porque ele também não tem aquela aura, que eu acho que o que o Benjamin também fala, se eu estiver errado, o Benjamin também fala sobre essa aura, né? Qual é a diferença de assistir um espetáculo de dança? E aí eu gosto muito de trazer esse exemplo. Um espetáculo de dança no palco italiano e um espetáculo de dança em casa, a videodança. Existem pontos positivos e negativos. No teatro você tem a aura, você tem o cheiro da pipoca, você tem o cinema, né? Você tem a pessoa que está do seu lado, você tem um telefone que toca, você tem interferências diversas acontecendo. Mas você não tem os planos de detalhe, o seu olho não está direcionado. Quando você assiste em casa um videodança, né, qual é a função da tela ali? A função da tela é direcionar o seu olhar. Então você que tem pontos positivos e você tem pontos negativos. Né? Então, eu acho que esse momento do remoto, e a gente está sendo atravessado por muita coisa,
e tendo que solucionar muita coisa que a gente nem sabe ainda, né? Mas eu gosto muito de dizer e pensar sobre o que, e observar o que o coletivo, né? O que o coletivo ele tem vivido e como o coletivo ele tem conseguido resolver essas questões. Eu acho que essas são questões que a gente precisa debater, né? Então, por exemplo, pensar rede de apoios, redes de debate, por exemplo, nós estamos aqui debatendo, né? Nós estamos aqui, como eu disse, num formato que não existiria. Então, isso é um ponto positivo. A Flávia está em Belém, no Pará, né? Nós temos vocês que estão no Sul, eu que estou no Sudeste. Então, de que forma a tecnologia ela também facilita esses encontros? Ele traz possibilidades para a gente. Então, isso que a gente tem que precisar também entender e perceber. As pessoas estão falando muito de tecnologia, né? E a gente precisa entender que a tecnologia ela está o tempo todo atravessando a gente, sempre atravessou. Nós que não dávamos atenção devida para ela, né? Então a gente está o tempo todo sendo atravessado pelas tecnologias há muito tempo. O micro-ondas, a geladeira, o carro, o celular, né? E de que forma essas tecnologias elas agora estão a favor da gente. Uma coisa é você dominar a tecnologia, outra coisa é você ser dominado por ela. Então eu acho, assim, pode falar. Eu acho que você trouxe uma coisa, quando você trouxe o McLuhan, me lembrou uma frase dele que é bem interessante, quando ele se refere aos meios de comunicação como extensão do próprio homem, né? E eu acho isso muito legal, porque nunca nós utilizamos tanto a tecnologia que já, como você bem colocou, está no nosso meio, para se estender ao outro, para se conectar ao outro, né? E a gente nunca deu esse olhar para ele, para a tecnologia, nunca a gente teve esse olhar. A gente sempre teve usando ali, no meio de campo, em alguns momentos, né? E agora é o único meio. A gente, nesse cenário de isolamento, é o único meio que a gente se conecta às pessoas, né? E eu vim debatendo isso com uma professora de geografia, a gente estava debatendo essas questões tecnológicas na sala de aula. Sempre falamos, tecnologia na educação. Opa! A tecnologia, ela nunca esteve ela estava ali, mas o professor não usava. Os alunos não usavam. Mas é porque eu estou fazendo uma aula interativa, eu estou colocando um projetor. Ops, a tecnologia, o uso da tecnologia está muito além de se você simplesmente botar um projetor, né? A gente sabe, nós somos artistas, a Ana Flávia é uma pesquisadora também da área da tecnologia, da videodança. Uma coisa é você estar com a tecnologia na cena, outra coisa é você interagir com a tecnologia, é usar ela a favor, é trazer ela para a criação. A gente tem coreógrafos aí, Cunningham, né? Em 1919, ele já interagia com a tecnologia, né? Então a gente precisa prestar atenção, de fato, existem pontos muito positivos. Eu não estou aqui dizendo que eu sou contra as relações pessoais, não. Pelo contrário, eu acredito e defendo a sala de aula, o encontro presencial, mas eu também acredito que a gente tem que ver os pontos positivos disso tudo e de que forma essas coisas vão mudar a nossa vida daqui para frente. Enfim, acho que falei muita coisa, agora eu quero também escutar os meus amigos e ver o que eles podem contribuir. Você sabe que, Jadel, pegando a tua fala, eu até fiquei curioso, como que você traz essa relação, como você mesmo falou, que a tecnologia sempre esteve atravessando a gente, e essa tecnologia lá no carnaval, e como que a sua história se cruza com isso? Sim, isso eu vou fazer um recorte desse ano, tá, Fernando? Por exemplo, só para vocês terem uma ideia, eu estou no carnaval há pouco tempo, né? Eu sou um dos coreógrafos mais novos do carnaval carioca. Eu comecei no carnaval em 2007, entre coreografar, dançar e julgar, né? E sempre trabalhei com comissão de frente nesses últimos anos, né? E já são 13 anos. Mas esse ano eu tive a experiência de trabalhar diretamente com a conversa, o diálogo entre corpo, dança e tecnologia na comissão de frente. E nós testamos muitas coisas. Esse ano, eu vou até fazer uma propaganda. A gente está para lançar esse mês o making off da comissão de frente, né, desse ano. Nós testamos de diversas formas, em vários momentos, foram horas e horas e horas. Só que nós não pensamos uma coisa, olha como que é engraçado. Nós não pensamos que no desfile, com as redes que estão disponíveis, com as redes de Wi-Fi que estão disponíveis nos camarotes, elas iriam interferir diretamente na nossa produção artística. Que nós não testávamos isso, nós testávamos isso no barracão,
em 4 paredes, né? E é muito engraçado porque no setor 1 tudo funcionou, porque ali as redes de comunicações são mais fracas. No primeiro jurado tudo funcionou. Aí no meio da avenida eu gritava para os meus assistentes e falava assim, apaga tudo, apaga tudo. E eles olhavam para mim e falavam, mas está tudo apagado, a gente não sabe o que está acontecendo. E as luzes piscavam igual carnaval, igual árvore de Natal. Aí no jurado eu falava, liga, agora é hora de ligar. E a Vitória e a Ana Paula falavam assim para mim, mas está tudo ligado, a gente não sabe o que está acontecendo. Então é isso, sabe? De que forma a gente está o tempo todo, a tecnologia ela existe, a gente está sendo atravessado por ela, né? Mas de que forma a tecnologia ou domina a gente, né? Ou nós dominamos. Então a gente precisa achar esse eixo, esse ponto entre dominar e ser dominado pela tecnologia. Jardel, só uma perguntinha. Qual comissão que foi? Foi da Tijuca? Foi, Unidos da Tijuca, desse ano, do Carnaval 2020. Desculpa. Perfeito. Parabéns. Obrigado. Não sei se vocês querem fazer alguma contribuição no que o Jardel apresentou. É um tema muito interessante. Eu tenho discutido isso sobre outras óticas que não a da dança, principalmente no meio da arquitetura e do entretenimento em geral. E em relação à casa, né, como que a pandemia tem mudado o nosso jeito de viver e como como essas mudanças vão acontecer profundamente no futuro, e a tecnologia está muito ligada a isso, né? Hoje em dia, você não consegue mais pensar numa casa no futuro, em fazer um projeto com um cliente no futuro sem realmente criar um espaço real de trabalho dentro de casa. Antigamente, o tal escritório que sempre existia na casa hoje em dia, quer dizer, há pouco tempo não fazia mais sentido ter escritório, né? Caiu de moda. Agora o escritório voltou para dentro dos projetos. E não só isso, agora você tem que ter lugar para tudo. Tem que ter lugar para o lazer dentro de casa. A casa virou uma célula completa. Você faz academia, você faz pilates, você faz aula, você trabalha. Ou seja, a casa virou uma célula onde tudo acontece. E você tem que pensar agora a casa de aniversário só com você e seu filho. Virou a balada, virou tudo. Então a casa agora é uma célula completa. Então a casa do futuro é essa casa que abraça todas as atividades. Por mais que a pandemia passe daqui a um ano, estão dizendo que em um ano a vacina chega, mas eu tenho certeza que esse resquício do que a gente aprendeu durante esse tempo não vai deixar de existir, a gente vai carregar, porque foram as pestes, as pandemias do passado que transformaram a vida da gente do que ela é hoje. Então a gente aprende com isso, durante a história da humanidade a gente aprendeu com isso. Eu sempre falo, a gente fez um papo semana passada sobre revestimentos cerâmicos. E o revestimento cerâmico dentro das casas, nasceu por causa da gripe espanhola. Olha só que coisa maluca. Então o ser humano começou a colocar cerâmica como uma superfície de desinfecção, de higiene dentro de casa por causa de uma pandemia. Olha como a vida da gente está modificando durante toda a história da humanidade em relação a os casos e pandemias. E em relação ao entretenimento, a gente tem discutido muito essa questão da experiência, porque uma coisa é você assistir um espetáculo ao vivo, onde existe uma plateia, existe uma reação do público, onde você realmente escuta todos os sons, a pipoca, como o Jardel falou, o celular, a interferência, e quando você está numa live em casa, sentado no sofá, isso deixa de existir. Então, para o artista, existe uma perda gigantesca, porque o artista não tem a reação do público. Isso eu imagino que seja muito estranho. Quer dizer, você fica atuando para um celular, por mais que tenha a possibilidade de que as pessoas comentem e deem like, mas isso é muito frio, está muito longe. Então, a gente tem discutido também isso, como que o entretenimento vai ter que evoluir para que essa experiência aconteça, porque ela não ela inclusive caiu de moda, porque as lives nas 2 primeiras semanas foram um grande sucesso, as pessoas hoje já não têm mais saco, porque a experiência fica muito a desejar. Inclusive as festas também online deixaram de fazer sentido, porque passou aquela ansiedade, a tecnologia, né, aquela novidade da tecnologia, agora a gente está querendo de volta aquele abraço, Então, assim, a tecnologia vai ter que evoluir. A tecnologia já existia, tem essa questão também. O ser humano já estava caminhando para um mundo mais tecnológico em relação à educação, em relação ao morar, em relação ao trabalhar, só que a pandemia acelerou algo que já estava em caminho. Então, por isso que a tecnologia já existia, né? A gente não teve que criar essa tecnologia que a gente está usando hoje, ela já existia.
Eu acho que a Ana vai poder falar bastante coisa pra gente também. Eu tô me metendo no assunto dos outros, porque eu gosto de falar, gente. Mas eu acho que esse é o objetivo mesmo, a gente compartilhar, a gente conversar. Ana, para você, como que essa questão bate aí? Essa terra maravilhosa. Modéstia à parte, a minha terra é maravilhosa mesmo, adoro. Então, eu estava aqui pensando, enquanto os meninos falavam, né, na minha situação. Eu concordo com essa coisa de ter saído de moda, dia é que a gente vai descobrir o que vai acontecer, né? Eu acho que logo que essa questão da quarentena iniciou, houve uma overdose de produção, né? Todo mundo meio que pirou, eu digo, não posso parar, eu tenho que fazer alguma coisa. Então as pessoas meio que piraram. Eu pirei. Eu entrei numa onda de fazer um vídeo por dia. Eu fazia todo dia um vídeo novo, assim, um experimento em videodança, né? Desesperada com a possibilidade de nunca mais na minha vida eu poder dançar. Eu acho que foi isso, sabe, que me bateu. E aí fiquei meio louca. E aí eu, na minha análise com a analista, que aí a análise eu fiquei 2 semanas para aceitar que eu tinha que fazer a análise, tinha que continuar. O vídeo, não. Aí quando eu falei para ela dos vídeos, ela disse, nossa, tu ainda não conseguiste olhar para ti? Tu não tá te vendo? Aí eu falei, meu Deus, aí eu parei. Aí, não, calma. Aí que eu fui começar a processar dentro de mim tudo isso que está acontecendo, né? E eu tenho um filho de 6 anos e ele, logo no início, a escola, não, tem que ter aula online, vamos lá. E aí foi aquela obrigação. O Jardel falou da experiência dele como professor. Meu filho está no 1º ano, está começando esse processo de alfabetização. Eu fiquei desesperada. Eu falei, eu não quero, não vou, não consigo, não posso, não vou alfabetizar meu filho, nunca quis isso na minha vida, não vou conseguir. Foi aquele desespero, naquela primeira etapa. E aí a escola, férias, e agora voltou. E incrível perceber como voltou e como está a postura das crianças diante dessa realidade, né? Então eu fico pensando que adultos vão ser essas crianças, né? Porque eu fico chocada de ver uma turma de crianças de 6 anos ali diante do computador, interagindo entre si, respeitando a questão do microfone, porque não pode ficar tudo ligado ao mesmo tempo. Claro que tem momentos, né, em que as coisas meio que fogem de controle. Mas eu levo assim um tapa na cara, sabe? Eu digo, não, aceita. Então eu estou agora, sim, entrando mais nesse lugar do aceitar e de buscar não soluções, mas buscar alternativas, né, de continuidade da vida nesse contexto. E eu acho que isso aqui que a gente está fazendo agora reflete muito isso, né? Quer dizer, vocês pensaram, não, vamos fazer um evento, mas aí pensaram toda a realidade contextual do público que vai participar desse evento, para encontrar a melhor metodologia. Ontem, por exemplo, foi aniversário do meu filho. E aí eu fiz uma reunião aplicativo de encontro e tal, e aí ficou aquela bagunça, todo mundo gritando, mas com um pouco mais de cuidado, para que as crianças pudessem, cada uma, participar, falar alguma coisa, fazer alguma coisa, né? Mas é assim, a gente vai aprendendo. Então, eu estou muito nesse lugar, assim, de aprendizagem mesmo. Mas isso é bem bacana, né, Ana? Porque eu também passei por essa mesma questão que você, só que eu passei ao contrário. Porque nas 2 primeiras semanas eu fui para dar aula, cheguei na escola, não, volta todo mundo para casa, nós iríamos iniciar as nossas atividades com a comunidade no Dancep, volta. E daí uma produção, uma enxurrada de gente, de live, vai. Eu simplesmente, gente, eu travei. Sabe quando você trava, assim? Porque eu preciso do abraço, eu preciso do olho no olho, eu não sei viver sem isso. Daí eu reuni a equipe do Dancep e falei, gente, o que a gente vai fazer? E com a frente ali na coordenação, você tem que apontar alguns caminhos. E a primeira coisa que eu falei para eles e para a equipe, falei assim, gente, eu não sei o que fazer. Eu não sei. Porque essa coisa de
estar nesse outro lugar, por mais que eu ache maravilhoso, e a gente produz trabalhos de videodança, flerta muito com a questão da tecnologia, mas em algum momento essa tecnologia vai conectar uma vivência do humano. Em algum momento você vai expor essa obra, vai ter alguém ali, você vai ter esse contato físico com o outro, né? E nesse momento, nos é tirado justamente isso, né? A gente não pode ter esse contato para a sobrevivência, né? Então, eu acho que isso vai ter uma série de grandes desdobramentos ainda. E uma coisa que eu acho que o Felipe trouxe, que é bem legal, que é essa questão das crises, das pandemias, né? Toda vez, se a gente olhar para a história, a gente vai ver que ela deu um empurrão muito grande em campos do conhecimento diversos. Então, eu acho que a gente também vai sofrer aí, eu diria que um empurrão, principalmente se nós formos discutir a educação, e eu acho que a arte, ela nunca foi tão generosa nesse momento de isolamento. Eu também acho que a arte, ela nunca foi tão afetuosa, que é da sua essência, com o outro. Porque hoje a gente conversa com as pessoas que não são do universo artístico, e para ela falar, se não fosse a música, eu estava feita, né? Eu nunca assisti peça de teatro na vida, mas eu fui assistir na televisão, né? Então, acho que a gente tem que aproveitar agora e pegar esse gancho, né, de integrar desde o erudito ao popular, integrar. Eu acho que essa integração ela vai acontecer de uma forma bem bacana. Eu só queria aproveitar, Felipe, e fazer uma perguntinha para você. Fernando, posso Esse contribuir ano, uma coisa? claro, vai lá, contribui, daí depois eu pergunto para o Felipe. Contribuir umas provocações, mas assim, eu Vamos recebi lá. um vídeo esses dias, vocês conhecem com certeza aqui Botafogo, Enseada de Botafogo, e a gente tem um litoral, por questões geográficas, né, a Baía de Guanabara, ou ela recebe águas que vêm do norte ou do sul, mas como toda a Bahia, ela tem uma dificuldade de fazer trocas de águas, né? Porque as correntes marítimas elas acabam não entrando na Baía de Guanabara. E nós recebemos umas imagens muito bonitas, porque a gente nunca teve, em tanto tempo, as águas da Enseada de Botafogo, das praias do Rio, principalmente de Niterói, as águas mais limpas há décadas, né? Então, assim, paradoxalmente, a gente está com uma qualidade de ar melhor, nós estamos com a água menos poluída, nós estamos vivendo menos poluição sonora. Reforço a minha fala, eu não estou dizendo o que eu acredito, né, nessa educação, no ensino remoto, pelo contrário, né, eu falei que a gente está solucionando problemas, mas exatamente isso que você falou, sabe? Como a gente vai aprender, nós estamos aprendendo e vamos aprender muita coisa com essa questão, principalmente a dança, principalmente nós artistas e seres humanos, né? Então, eu que tenho trabalhado, estou do outro lado, né, na educação infantil, no Fundamental 1, já repararam uma coisa? Eu estava falando isso essa semana com os professores. Quando a gente está numa roda de conversa, a gente está o tempo todo falando junto, sendo atravessado. Não, Fernando, não, porque isso a Ana Flávia fala e o Felipe fala junto, e a gente está numa conversa que é uma colcha de retalho. Mas o ensino remoto, ele de fato trouxe isso. É momento de escutar. O Fernando vai falar, porque não dá para falar todo mundo. Porque se o Fernando falar, a Ana Flávia falar, o Jardel, o Felipe, ninguém vai entender. Então as crianças também estão tendo um momento de parar para escutar um amiguinho falar, o outro amiguinho falar. E de que forma isso vai ser alterado lá na frente, quando nós voltarmos para o ensino presencial? Então, a gente tentar sempre ver, e eu sou uma pessoa muito otimista, estou tentando sempre procurar o lado bom das coisas, né? E realmente eles estão sendo apresentados para a gente. É isso, minha contribuição. Nossa, muito bacana. Mas eu acho que eu gosto bastante do Pierre Bourdieu, quando ele vai falar lá da herança cultural. Eu acho que a gente está num momento, gente, que a gente está conseguindo trocar muito. Nesse momento está tendo muitas trocas. E a gente está tendo possibilidade de entrar de alguma forma na cultura do outro, né? E esse entrar dentro, literalmente, da casa do outro, faz a gente repensar a nossa casa. Né? Literalmente, entrar na cultura e na vivência do outro faz a gente repensar a nossa e entende que dá para respeitar, dá para coexistir, dá para compartilhar, dá um pouquinho de tudo, né? E eu acho isso fantástico. Felipe, queria aproveitar
E como você foi campeão aqui no nosso carnaval esse ano, eu queria perguntar como que o Enamorados do Samba vem desenvolvendo ações para atender a comunidade nesse cenário de pandemia aqui. E se já é possível, né, a gente aferir o impacto dessas ações para o próximo carnaval. Então, fico super feliz de poder falar sobre o carnaval, né? O carnaval esse carnaval de desfile de escola de samba que está super ameaçado, provavelmente ele não acontecerá o ano que vem. Por várias questões, a principal delas é porque a gente não vai poder ainda ter aglomeração, e a outra pela questão do financiamento, que eu acho que não faz parte hoje, quer dizer, não faz sentido a gente destinar muita verba para gastar com o carnaval, né? Então, enfim, provavelmente o carnaval não vai acontecer. Porém, as escolas de samba estão trabalhando, e as escolas de samba estão tendo tem um papel fundamental na sociedade porque elas fazem parte da sociedade. No Rio de Janeiro, ainda mais do que aqui em Curitiba, porque aqui em Curitiba as escolas de samba são cuidadas por famílias. Elas não são escolas de samba de comunidade, não são escolas de samba que estão atreladas a comunidades. Mas mesmo assim, elas têm um grupo de pessoas que acompanham e que seguem a nossa escola por ser uma escola de samba ecológica, que a gente considera a primeira escola de samba ecológica do mundo. Ela foi registrada como escola ecológica e a gente tem esse desafio nosso de construir o carnaval a partir do lixo reciclado, a partir de materiais renováveis. A gente tem uma conexão muito grande com uma comunidade, que é a comunidade da Vila Torres, que tem um trabalho que são onde as pessoas que moram nessa vila são as pessoas que fazem o recolhimento do material reciclável, do lixo reciclado de Curitiba. E partiu das nossas costureiras que deveríamos usar o material que sobrou do carnaval e as fantasias que voltaram para transformar esse material em máscaras de tecido. Bem no comecinho, quando realmente a gente não tinha acesso a esse material. E foi incrível, a gente conseguiu a adesão da escola toda, rolou uma super ação voluntária de todo mundo, e a gente conseguiu construir e confeccionar 2.600 máscaras de tecido. Eu trouxe até uma aqui. Olha, essa daqui, ó, vou vestir. Essa aqui era um pedaço do tecido do turbante das baianas. Então, sobrou um pouco do tecido, a gente fez. Vou colocar outra, porque as nossas máscaras são lindas. Olha só que beleza. Então, a gente desenvolveu uma modelagem, a gente testou a modelagem para ver, fez um desenho super bacana e, assim, o fato dos tecidos que a gente usa na confecção do carnaval são coloridos, são diferentes. Então, eles trouxeram para as máscaras um desenho, um design diferente, super feliz. Então, E agora o que aconteceu? Como foi um sucesso tão grande, a gente teve repercussão da mídia, televisão, enfim, as pessoas começaram daí a encomendar máscaras. Então, agora a gente tem as costureiras da escola, que estavam sem trabalho, costurando mais de 7.000 máscaras, agora recebendo por isso. Então, a primeira fase foi uma fase voluntária, e agora, pelo trabalho bonito que elas fizeram, merecidamente elas estão recebendo por esse trabalho. Então, realmente, para a escola de samba, ela está cumprindo a sua missão, que é de papel com a sociedade. A gente tem o dever de devolver para a sociedade aquilo que realmente a gente faz e é a nossa missão da existência. Então, a gente está super feliz, a escola de samba está super ativa, as pessoas, lógico, em suas casas, mas se movimentando para fazer com que Curitiba saia mais rápido dessa pandemia. Ai, é um desejo de todos nós, né? Que a gente saia o mais rápido possível dessa realidade aí, né? Ana, queria aproveitar e vamos passar do carnaval e lá para a universidade, que eu acho que, como você tem estudos nesse campo também, queria perguntar para você de que modo que o ensino superior tem se mobilizado aí na sua região diante dessa pandemia, né? E quais são as questões que surgem aí no que tange ensino, inovação e tecnologia. E se a gente já consegue ver, assim, quais são os resultados práticos advindo dessas mobilizações? O que você pode falar um pouquinho para a gente aí desse cenário na tua região? Olha, assim, bem francamente, eu acho que aqui a gente ainda está muito fazendo a resistência, sabe? A gente está nesse lugar de fazer resistência. Nós já assumimos uma condição de trabalho remoto,
e que a gente está priorizando atividades de pesquisa, de extensão, atividades administrativas, né, as nossas reuniões regulares, então a gente já está nesse lugar, orientação, mas atividades de ensino, a gente ainda está na resistência, porque a gente tem todo um problema social, né, que o nosso aluno, as pessoas não têm a internet com a melhor condição para poder assistir uma aula, então existe a possibilidade, o risco de alguns alunos ficarem sem serem contemplados com um conteúdo, um determinado conteúdo. Uma outra questão que também para a gente é muito complexa, é complicada e complexa, mas acho que mais complexa, diz respeito ao fato da gente trabalhar com cursos da área de artes, como dança e teatro, que tem, né? Por exemplo, como é que eu vou dar uma aula de improvisação, uma aula de contato e improvisação, uma aula de corpo, inclusive, a gente lamenta muito, né? Ai, que saudade de um contato e improvisação e aquela coisa, porque não tem. Então, é um trabalho de ressignificação muito grande, muito extremo, já tem preceitos, que têm os seus próprios preceitos, que têm os seus, né, o seu modo de ser. Então, como é que eu vou transformar toda essa realidade para uma outra coisa? Então, a gente está, assim, no que diz respeito a essa questão do ensino e, sobretudo, nessa área das disciplinas que tem a questão mais prática, a gente está na resistência, entendeu? Mas as outras coisas estão fluindo. Por exemplo, a gente vai começar agora baterias de defesa, de trabalho de defesa, de mestrado, de doutorado. Então, segue, né? A vida que segue, na medida do possível. Então, acho que a universidade está, mas também como instituição pública, também fazendo a resistência, que eu acho que faz parte do nosso movimento, né? Nosso movimento político, é um posicionamento político também. Eu queria pedir, Ana, para você fazer a gentileza de falar um pouquinho para a gente. Você está à frente aí de uma pesquisa, né, que faz essa relação do carnaval e a etnocenologia. Eu queria que você falasse um pouquinho desse trabalho para a gente. Claro, com certeza. Grupo que são pesquisa em carnaval e etnocenologia. Esse grupo ele é liderado pelo professor Miguel Santabrígida, que é um pesquisador da área da cultura popular, especialmente do carnaval. E dentro do grupo a gente desenvolve vários trabalhos, então, da área da cultura popular, e tem uma grande massa desses trabalhos que é do campo do carnaval. E é um grupo que ele tem um vínculo forte com a Universidade Federal da Bahia, por conta de trazer a etnocenologia, que é uma área, né, uma disciplina no campo das práticas e dos comportamentos humanos espetaculares, organizados. Então, é uma lente que ela dialoga um pouco com a antropologia, mas ela tem um foco, uma ênfase na questão do corpo, da cena, né? O corpo como cena e a espetacularidade. Então, inclusive, nesse contexto de pandemia, como pensar essas manifestações, né? Essas manifestações, essas práticas espetaculares que têm por princípio a aglomeração, né? A aglomeração, inclusive no tambor, a gente brinca muito no grupo de WhatsApp. Ei, galera da aglomeração, como é que vai ser nossa vida? E aqui em Belém existe uma
existe um espetáculo de rua, que é o Alto do Círio, né? O nosso Círio de Nazaré, para quem não sabe, é a maior festa religiosa que acontece no mês de outubro, e existe o Alto do Círio, que é um espetáculo que envolve drama, a fé e o carnaval, porque ele bebe nessa matriz estética da escola de samba. Tem comissão de frente, porta-bandeira e mestre-sala, porta-estandarte, que é uma outra questão, enfim, mas eu não vou entrar nisso agora, senão a gente vai... E o Alto do Círio não vai acontecer, porque nós não poderemos fazer aglomeração, mas a gente já está reinventando o que fazer com esse Alto do Círio. Então, o tambor passa por tudo isso, né? A etnocenologia passa por tudo isso. Eu acho que é um exercício também de reinvenção da etnocenologia como disciplina, né? Porque agora como é que ela vai operar nesse outro lugar, né? De olhar as práticas e comportamentos humanos espetaculares organizados em tela, numa tela. Como é que vai funcionar isso? Nessa outra interação, que não é a da pele, né? Mas então... Fiquei aqui pensando, Ana, que daí eu queria perguntar para todo mundo, eu nem coloquei isso lá no nosso briefzinho, mas como que vocês acham, gente, quando a gente puder se tocar, quando a gente puder estar junto novamente? Como é que vocês pensam, como é que vocês imaginam que vai ser isso? Olha, eu que fiquei logo doida para falar, porque eu vou pirar. Eu vou ficar louca. Gente, o meu isolamento, eu sou a isolada radical. Eu não saio para nada. Tudo vem aqui na porta da minha casa. Eu sou radical. O máximo que eu faço é descer na portaria do prédio ou ir na farmácia ao lado, que é onde tem caixa eletrônico, que às vezes tem compras que a gente faz que só aceitam cash, né? Então, eu fico desesperada, assim. Eu tô louca para ver pessoas, eu tô louca para, sabe, para fazer esse movimento de aglomeração. Mas, realmente, tu perguntaste aí, eu acho que a minha reação, em particular, vai ser ficar assim, querendo pegar todo mundo ao mesmo tempo. Nossa, que loucura, gente. E aí ainda tem outra que eu fico também pensando, gente, será que isso só vai ser possível quando realmente existir uma vacina, quando realmente existir uma cura? Porque também a questão, a pessoa pegou a doença, não se sabe se ela realmente está imunizada, né? Porque não existe uma... Então, como é isso? A gente não pode ficar assim para sempre. Às vezes me bate um desespero de pensar, sabe? Eu já estou naquele sistema do calendário de trás para frente. Falo, pelo amor de Deus, sim, um abraço. Um dia menos, né? Um dia menos. Só por hoje eu sobrevivi sem um abraço, né? Como é que fica essa questão aí para você, Jardel? Então, eu tô aqui rindo porque eu tenho uma passagem para o Círio, né? E aí eu falei, falando para as pessoas, se até outubro tudo isso acabar, eu acho que eu vou para o Círio, eu vou para o Sul também, encontrar uns amigos no Sul, eu vou passar pelo Centro-Oeste, eu vou caminhando, porque a vontade de você sair e sair correndo. Tem uma brincadeira na internet que fala que você vai ficar 3 dias e 3 noites fora de casa, né? Tipo, você vai sair e não vai voltar, mas a sensação é essa, assim, porque... mas mesmo assim, eu fico me perguntando, né, muita coisa, porque, por exemplo, mais uma vez voltando para a educação, né, para o ensino da dança e especificamente a educação infantil, eu fico me perguntando, a gente trabalha com educação infantil, né, como voltar, né, como a gente sabe que uma coisa é você falar para o Fundamental 1, Fundamental 2, afastar as carteiras, fazer rodízio, né? Agora, como que você fala para a educação infantil e numa aula de dança, não toque, tira a máscara, coloque a máscara, não encosta no seu amigo, não morda teu amigo, fez as necessidades fisiológicas que a gente sabe que a educação infantil eles fazem na aula de dança, na hora do intervalo. Então, assim, se a gente está pensando voltar nisso tudo, né, sem vacina, daqui a um ano, agora imagina a educação infantil, imagina esse corpo da educação infantil. Então, assim, ao mesmo tempo que eu fico feliz e torço para que isso aconteça,
eu também fico me perguntando muitas coisas e me pensando no lugar da escola, da sala de aula, né? Do ensino do corpo. Como é que é esse corpo, né? E antes da gente ir para a pandemia, nós estávamos numa sequência. Não tem como a gente voltar e falar assim, gente, ó, então, como lá em março, na última aula, não, a gente tem que falar de agora, parar tudo para falar de vida, né? Eu acho que, e aí a dança, eu acho que a arte, ela entra num ponto muito importante nisso tudo, e aí que eu percebo mais uma vez a potência e a força da arte, né? Ganhando espaço na escola, nas salas de aula, porque vai ser justamente a arte que vai falar, não, calma aí, vamos ensinar todas as outras linguagens via corpo, via dança, via teatro, via música, porque é o momento da gente trabalhar a sala de aula no ambiente aberto, na quadra, ou trabalhar outros tipos de relações. Então, assim, eu estou ansioso por esse retorno, quero muito, mas é instigante pensar tudo isso. Eu estou num momento muito... E a Flávia passou por isso, eu tô falando... agora eu vou falar para a Flávia que eu estou num momento de criação, eu tenho criado bastante, eu estou assim, o louco do videodança, acabei de lançar um videodança ontem, então assim, no YouTube. Então eu estou criando, assim, eu acho que chegou um momento que eu estou tão pirado, entendeu? E aí eu fico me perguntando, como é que será esse corpo com a relação ao celular e ao computador? Será que depois que passar isso tudo eu vou querer ficar no celular? Eu vou querer ficar no computador? Né? Então essas perguntas ficam o tempo todo me atravessando. Eu me arrisco a dizer que o celular ele vai ocupar um outro lugar. Ele vai continuar sendo muito utilizado, mas eu acho que ele vai para um outro lugar. Porque quando eu trabalho muito com adolescente, né? E aquilo já não é nem uma extensão do corpo, já é o corpo, né? Deles. O celular, não sei como pode ser uma coisa tão orgânica, né, para eles. Mas eu acho que a necessidade deles do toque, do estar no outro, de trocar com o outro, eu acho que ele vai ser ressignificado aí. Me arrisco a ir para esse caminho, né? E uma coisa bem bacana que você trouxe, e daí, pegando as conversas que eu tenho com o Felipe, eu acho que a escola, principalmente a escola, se a gente for falar no campo arquitetônico, ela vai ter que se ressignificar completamente. Ela vai ter que se organizar e trazer um conceito que, arquitetonicamente, me corrija, Felipe, se eu estiver falando besteira, mas eu acho que a escola ela não tem mobilidade arquitetônica, né? Você não tem muito, ela não é pensada para dar movimento, né? E eu acho que nesse ponto a escola vai para um outro lugar aí também. E para você, Felipe? Então, eu tô que nem o Jardel, eu tô no momento, gente, minhas antenas parabólicas estão assim, super abertas, eu tô super criativo, desenhando, fazendo um projeto, enlouquecido. Eu não sei porquê, mas acho que a pandemia me trouxe essa conexão, parece que estou meio conectado com o universo, tá? Essa parte tem sido interessante. E a gente, aqui em Curitiba a gente tem sofrido menos, né, Fernando? Porque o curitibano já não é muito de abraço. Dizem que o curitibano não é muito de abraço, então a gente não está sofrendo muito, a gente está acostumado com isso, mas é mentira. A gente tem sentido muita falta. Eu confesso que aqui no escritório, como a gente já retornou às atividades, lógico, com toda a segurança, com máscara, com álcool em gel, com distanciamento, mas o escritório de arquitetura tem voltado às suas funções. Então, 2 vezes por semana a gente se encontra e os outros dias a gente faz home office, mas então assim, o convívio social, eu confesso que já tenho tido contato com outras pessoas, já não estou tão ansioso. Eu tive uma experiência super traumática no começo da pandemia, porque eu voltei de São Paulo de uma grande feira no dia seguinte que São Paulo fechou. Então a gente não tinha consciência ainda do que estava acontecendo. Eu participei de uma feira que tinha 3.000 pessoas, e a equipe que eu estava, de pessoas, 5 pessoas dessa equipe que eu estava voltaram com coronavírus, pessoas que eu almocei, jantei, dividi carro, dividi quarto. Então, para nós foi muito traumático, e o presidente da empresa, do stand que eu fiz o projeto, faleceu. Então, foi uma loucura. Eu realmente fiquei 20 dias em quarentena em casa, absolutamente isolado. Então, eu passei por um tempo de isolamento completo que foi interessantíssimo para mim, eu não estava acostumado, foi um momento para me conhecer melhor, conhecer minha casa melhor, isso foi genial, olhar para cantos que eu nunca tinha reparado, para coisas que funcionavam e para várias coisas que não funcionavam. Então,
repensei minha casa, mudei minha casa de jeito, me mudei, me retransformei, me ressignifiquei, acho que essa palavra é linda, ressignificação das coisas, né? Estamos vivendo esse momento de dar novos sentidos. E sim, Fernando, eu acho que a gente está participando junto de um processo que é do pensamento da escola da Dancep do futuro, e acho que a gente tem que começar o projeto de volta, né? Vamos começar do zero, vamos pensar essa escola de dança agora com a escola de dança do futuro, com o novo normal valendo. Então, sim, sinto saudades, quero abraçar todos os meus amigos, mas já, como curitibano, estou acostumado. Isso que o Felipe está falando é muito forte. Eu tenho algumas amigas que são da região da área da Ana. Gente, eu sou do interior. Eu sou lá de Maringá, do Pé Vermelho. Lá pra gente é muito comum. Ninguém consegue ficar numa fila sem conversar, sem falar com outro. E quando eu cheguei aqui em Curitiba, estou morando em Curitiba há poucos anos, não, uns 20 aninhos, e assim, eu sofri muito com isso. Como eu sofri com isso? Daí eu fico pensando, falei, gente, o povo lá do interior, que tem uma outra relação com o toque, você já chama a vizinha pelo muro ali, e eu cheguei aqui com essa realidade cultural, é bem diferente. Mas eu acho que tudo isso vai passar, e daí eu estou com o Thiago aqui falando, Fernando, ó, já deu o nosso tempo, e por mim a gente continuaria aqui, ó, horas conversando. Queria, antes de deixar a última palavrinha para cada um de vocês, queria agradecer essa generosidade do tempo de vocês, agradecer, e eu acho que a gente precisa já programar, que assim que for possível, a gente vai começar com o carnaval aqui em Curitiba, dar um pulinho ali no Rio de Janeiro com o Jardel, e a gente vai terminar lá no Pará. E que a gente possa fazer isso com muito abraço, com muito samba, com muita música, com muito tambor, de uma forma muito gostosa. Então, eu queria, para finalizar, pedir uma palavrinha curta, breve, de cada um de vocês e agradecer, tá bom? Ana. Então, vamos lá. Meu filho veio aqui agora e estava falando aí, ai meu Deus, eles vão me chamar. Ele já foi. Quase que ele faz uma participação especial aqui. Que maravilha. Bom, então, gente, agradecer, né? Eu quero muito agradecer, eu adorei passar esse tempo aqui com vocês, foi maravilhoso, porque a gente está num evento que é um seminário, mas a gente está falando da vida, né? Não é uma coisa fora da nossa vida, das nossas experiências, enfim. E agradecer pela oportunidade, pelas trocas, né? Eu estou sempre aqui, eu sempre brinco, faço essa brincadeira. Quando as pessoas perguntam, tu pode tal coisa? Eu digo, eu estou aqui, estou sempre aqui, estou em casa. Então, é isso. Quero desejar, assim, tudo de melhor para todo mundo, que todo mundo siga os seus projetos, siga se reinventando, siga se ressignificando. A gente carnaval, e a gente tem visto algumas escolas, justamente me dá um coração, eu fico meio chocada, eu digo, gente, ai meu Deus, mais uma escola lançando enredo, e aí como é que vai ser isso? Então, eu não sei como as pessoas estão pensando o carnaval, se não estão tendo coragem de enfrentar, né? Mas a gente vai ter que enfrentar e pensar o que vai acontecer. Alguma coisa vai ter que ser feita, porque eu acho difícil a gente Deu uma travadinha aqui para mim. Conseguir passar simbólicas para a nossa existência, né? Então, a gente tem que colocar essas coisas de fato na nossa vida, mesmo nesse contexto. Ressignificar. Bom para vocês. Muito obrigada. E é isso. Obrigado. Jardel, e para você, queridão? Eu gostaria de agradecer, né, ao evento. Como a Ana Flávia falou, nós estamos num seminário falando de no seminário de mostra de dança, mas falando de vida, né, falando de arte. E a gente às vezes tem mania de separar as coisas, colocar as coisas cada um numa caixinha, e esquecendo que nós somos artistas, né, e nós estamos falando da nossa vida também, né? E falando da dança, não tem mais dissociação, a gente não sabe mais separar uma coisa da outra, né?
Então, eu gostaria de agradecer os amigos, os colegas. Foi um momento de muita reflexão. Agradecer ao Fernando, agradecer os amigos Ana Flávia, minha grande parceira, minha grande mestre, minha amiga, o Felipe, por conhecer também um pouquinho do seu trabalho, e dizer que é isso, nós estamos nos reinventando, é um momento de olhar para a gente, mas também está sendo um momento de olhar para o outro, de olhar o próximo, de pensar no próximo, quantas coisas e em quantos momentos dessa pandemia nós paramos para pensar o outro, né? Eu acho que isso é importante. A escola de samba também tem essa função, porque a escola de samba, muitas das vezes, ela chega no lugar que o poder público não chega, que é a comunidade, que é a periferia, que é o pobre, que é quem realmente não tem, quem não necessita. A gente está falando aqui de relações muito diferentes, porque a relação da escola de samba no Pará é uma, no Sul é outra, no Rio, mas a gente entende que a escola de samba tem essa função, que muitas das vezes o poder público, né, mesmo que a gente esteja falando da cultura, da diversão e da alegria, que eu acho que é minimamente aqui para todas as regiões. E a gente sabe que a escola de samba ela chega nesse lugar, né, da alegria, do conforto, da diversão, que também é muito importante para o ser humano. Muito obrigado, gente. Adorei conhecer vocês, estar aqui com vocês. Obrigado, beijo. queridão. Felipe, por gentileza, meu querido. Gente, tudo vai passar e a gente vai sobreviver, né? Vamos transformar essa dor num futuro mais humano, né? E vamos aproveitar tudo isso que a gente está aprendendo para que tenha um futuro um pouco mais conectado com a natureza, essa natureza que está tentando tomar conta do que era dela, né? Esse movimento realmente que o Jardel falou da natureza se mostrando mais viva no momento que o humano parou de estar tão presente, poluindo tanto. Então, vamos se conectar mais com a natureza, vamos fazer mais arte. A arte tem salvado as pessoas. É a arte que está fazendo com que as pessoas possam ficar dentro de casa entretidas, né? Seja com a música, seja com a dança, seja com o teatro, seja com o cinema. Em todas as pessoas estão sendo alimentadas nas suas casas pela arte. É a arte que tem feito essas pessoas vivas. E a dança, poxa, como a dança é importante e especial para a gente, né? É o corpo que se movimenta. Muito bom. Então, eu queria agradecer a participação, falar para todos que eu e o Fernando estamos projetando uma escola belíssima, que tomara que saia do papel agora, uma escola ressignificada, pensando na dança diferente, uma escola de dança, quem sabe, mais multi-artes, multifunção, multi-espaço. Que escola é essa, com tecnologia embarcada? Vamos repensar, parar com essa escola de sala, né, com salas compartimentadas. Acho que isso vai deixar de fazer sentido. E queria mandar um abraço para os meus amigos do Nordeste e do Norte, cujas festas juninas estão totalmente paralisadas. Gente, a cultura e a economia da festa junina faz o Norte e o Nordeste sobreviver em muitas cidades. Eu fico pensando como que as cidades estão hoje sem essa festa, sem esse festejo que é assim, o movimento artístico e cultural mais importante do ano. Então, fica o meu abraço. Eu que faço um trabalho grande no Piauí também, e sei como que os quadrilheiros estão sem, né? E assim, não existe quadrilha sem contato físico, né? Então, assim, não tem tecnologia que resolva uma quadrilha sem contato físico. Então, gente, muito obrigado, Ana, obrigado, Jardel, obrigado, Fernando, pela oportunidade. Espero que a gente se encontre em breve, pessoalmente também. Pessoal, muito obrigado. E a gente...